Meu nome é Vitor. Se tiver muito baixo minha voz, eu pego o microfone, só vocês falarem. Então, a primeira aula, quer dizer, aula 1, né, vai ser de JavaScript. A gente vai ver um pouco de manipulação da DOM, de eventos. A gente também vai ver um pouco de JSON, de objetos e local storage. Então, o curso está agora em JavaScript. A gente vai ver Django, SQL, HTMX e deployment depois, tá? Então, bem, sobre o JavaScript, ele foi uma linguagem que originalmente era ECMAScript, aí depois o Java de JavaScript tem pouco a ver com o próprio Java, é mais um marketing para popularizar a linguagem. Ela foi desenvolvida lá na década de 90, quando estava nascendo a internet, e o importante é que ela vai rodar no browser, então é importante que você tenha um editor de texto e um browser, né? Óbvio, assim como a gente já estava usando na aula passada. Algumas coisas importantes, né? Ela é dinamicamente tipada, assim como o Python, então eu imagino que todos vocês já tenham visto Python, né? Não tem problema esquecer do ponto e vírgula, ele já coloca para vocês se você esquecer. E assim como qualquer outra linguagem de programação, tem suporte para variáveis, para condicionais e laços, etc. Tudo o que espera-se de uma linguagem. Então, beleza. Então, como é que a gente vai colocar JavaScript no nosso documento HTML? A gente vai usar essa tag script, tá bom? Então, eita. Então, aqui tem um documento, né, que a gente viu na aula passada. Ele tem um título hello aqui, tem tudo certinho. E para colocar JavaScript nele, a gente vai usar essa tag, né, que é script. A gente pode colocar ela tanto na head como também na body, tá? Então, e aqui dentro a gente vai escrever código JavaScript. Então, o primeiro código que a gente vai escrever vai ser o Hello World, né? E no console. Então, como é que faz isso? É bem simples, é console.log, e aí você vai escrever hello. Bem, como é que a gente encontra esse hello? Você vai inspecionar, clicar no console e tá aqui escrito hello, certinho. Também tem como colocar no arquivo separado, tá? Então, eu criei aqui um arquivo só que agora você precisa linkar um arquivo no outro, né? Então, como a gente faz isso? Eu vou tirar aqui. Você vai colocar script source e aqui vai escrever o nome do seu arquivo, tá? Que é o index. Eita, index.js. Vamos ver se está no console. Também está aqui no hello. Então, você pode colocar no arquivo separado ou colocar no próprio HTML. Eu vou colocar no HTML porque eu não quero ficar alternando entre arquivos. Então, vou apagar aqui. E eu sempre vou colocar no final da body, justamente porque pode ser que a gente esteja mexendo com coisas que ainda não foram carregadas. Então é legal você colocar lá no final, porque você já garante que está tudo bem carregado, tá? Se você colocar na head, pode ser que você tenha que tomar conta sobre primeiro esperar carregar a página para depois rodar o código, e aí você precisa mexer com certos eventos que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas por enquanto vamos colocar no final da body mesmo, não tem problema. Então, bacana, vamos. A sintaxe básica, ela é bem parecida assim com Python, por exemplo. Então, só na declaração de variáveis você vai ter que usar esse let aqui. Se a variável for uma constante, né, ela não vai mudar, então você vai usar o const. Comentários é com a dupla barra. E, bem, declaração de funções, você vai escrever o function e vai escrever essa função. Então, só para familiarizar vocês com a sintaxe básica, vamos implementar essa função aqui, que é a isPrime, né, que ela vai checar se o número é primo ou não. Então, vamos escrever aqui. Então, function isPrime, ela vai receber um argumento, que é o n, né? E aí, beleza. A gente quer checar se o número é primo, é fácil fazer isso, né? Você vai fazer um loop, que é o mesmo loop do C, né? Então, a gente vai começar em 2, né? A gente vai... Eita, deixa eu só aumentar aqui.
Você pode dar o Windows para cima e ele expande a tela. Acho que são isso melhor, né? Tá. Então, checks. Ah, um zoom? Tá. Beleza. E aí a gente vai checar se divide, né? Então, se divide. Então, a gente vai return false. E aí, se ele resistir a esse crivo aí, a gente vai retornar true. Na verdade, a gente não quer que o 1 seja primo, né? Então vamos retornar que tem que ser maior que 1, né? Então beleza, então a gente tem aqui uma função simples, só para familiarizar vocês com a sintaxe do JavaScript. Eu imagino que você não tem nenhuma dúvida sobre isso. Vamos testar se essa função está certinha, né? Então, a gente pode ir no console, a gente vai chamar esse prime, e aí, por exemplo, 3, né? Então, tá, não dá pra ver, né? Como é que a gente vai fazer isso? Agora dá pra ver. Então 30 não é primo. Enfim, então a gente consegue chamar essa função lá no console certinho. Essa função vai ser importante, a gente vai usar ela depois, tá? Para um dos exemplos vai ser envolvendo essa função. Então vamos voltar nos slides. Agora que a gente já sabe a sintaxe básica, tem essas arrow functions, né? Que elas são uma forma também de declarar funções, né? Que elas são muito úteis. Então, ao invés de usar aquela function, por exemplo, function bar, e aí recebe xy e eu printo a soma, por exemplo, eu poderia muito bem só escrever dessa forma, que é um outro jeito de declarar a função. Então, no próprio isPrime eu poderia colocar let isPrime. E aí usar uma arrow aqui. Como tem um argumento, a gente não usa nada. Eita, deu um erro. Ah, perdão, tá. Tem um igual aqui. Aí, agora deu certo. Bem, o console ele vai ser um objeto do JavaScript já embutido, assim como a gente vai ver depois tem o document, tem o window. O console é um dos objetos que permite que a gente acesse o console do browser, tá? Então a gente consegue printar coisa lá, por exemplo. Tem esse arrow function aqui, que é um outro jeito de declarar funções. Você coloca let, o nome da função, igual, aí os argumentos, uma arrow e o comando, tá? Nesse caso, esse let isPrime, a gente, ao invés de colocar function, a gente colocou dessa forma. Vai ser útil depois quando a gente mexer em eventos, então a gente vai precisar dessas arrow functions. Então, isso é mais sintaxe mesmo. Então, eu dei 4 exemplos, por exemplo. Essa daqui ela vai retornar a soma deles mais 1, esse daqui vai retornar, não recebe nenhum argumento, então por isso que o parênteses está vazio, e vai printar. E essa daqui ela vai receber um argumento e vai dobrar ele, né? Então agora que a gente já sabe a sintaxe, a gente já se familiarizou um pouco com a história do JavaScript, a gente já sabe tem mais ou menos uma noção. Agora a gente vai entrar nos conteúdos mesmo, que vão ser eventos, manipulação da DOM, principalmente, o functions a gente já viu. A gente vai ver um pouco sobre set interval e set timeout, local storage, objects e JSON. Então, vamos lá, começar agora. Então, antes de tudo, a gente viu na aula passada essa DOM, né, que é a Document Object Model, né. Ela vai ser muito importante, a gente vê o site como uma árvore e composta por nós, que são as tags, né, então tem a tag HTML, tem a tag head. Então é importante a gente ver dessa forma porque com o JavaScript a gente vai conseguir mexer e alterar o site dinamicamente, né? Então antes os sites eles eram estáticos, agora a gente vai conseguir, por exemplo, criar um botão que se eu aperto nele ele muda a cor do título, por exemplo. Então para isso a gente vai precisar dessa DOM. Note que a document ela vai ser o nó pai de todos, né? Então o primeiro exemplo que a gente vai ver vai ser um exemplo bem simples, ele é um botão que você clica nele e ele vai dar um hello. Então como é que a gente vai fazer isso? Tá, eu vou ter que perder essa função, infelizmente. Tá. Então primeiro vamos colocar um botão. Escrito hello. Vou fechar aqui.
Então eu quero clicar nele, então até agora não acontece nada se eu clicar nele, mas agora eu quero clicar nele e ele dá um alerta de hello. Para isso a gente vai mexer com o que a gente chama de eventos, né? Então a gente vai colocar na tag button um onClick, tá? E aqui entre essas duas aspas a gente pode escrever um código JavaScript. Então um dos códigos que a gente vai ver é window.alert hello. Então eu cliquei e ele dá esse alerta. Deixa eu dar um... Tá, não dá pra ver tudo, mas eu usei esse onClick, que é um evento. Então quando eu clicar no botão, ele vai disparar esse comando aqui, que é o window.alert hello. O window ele é um objeto também, assim como o document e o console, né? Então, mas eu posso simplesmente apagar ele, só colocar o alert também dá certo. Então ele também dá certo ali, hello. Então note que eu coloquei o evento de clicar no inline, né, do botão. Eu poderia muito bem colocar na tag script. Então eu apagar aqui. E eu... Então o que eu vou fazer agora? Presta atenção. Eu vou pegar essa tag, eu vou selecionar essa tag, que é o button. Então eu vou criar uma variável chamada botão. E eu vou fazer um comando muito famoso, que é o document query selector. Aí, tab, selector, button. Então, ó, eu tô dentro da tag script. Eu vou pegar essa tag botão usando esse código que é query selector. E agora eu vou adicionar nesse botão, eu vou colocar botão.add event listener, o nome do evento, que é click. E agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que disparar um alerta, né? E como é que eu vou fazer isso? O alerta ele não tem nenhum input, então eu posso simplesmente colocar aquela notação de arrow function dessa forma. Então tá, como tá muito zoomado, então eu vou ter que... Acho que se eu tirar o zoom, talvez... Dá pra ver, né? Certinho? Então, olha só. Ao invés de eu colocar um line com clique, onClick, alert, eu posso colocar dentro da tag script o alert botão igual document query selector button. Então ele vai pegar essa tag aqui e vai colocar nesse botão. E com esse botão aqui eu vou colocar um evento, então ele vai ficar esperando esse evento clique. E quando ele acontecer esse evento, ele vai disparar essa função, que é aquela arrow function que a gente viu anteriormente, que vai dar um alerta, né? Então vamos ver. E realmente funcionou também, igualmente, né? Eu poderia muito bem criar uma função também, tipo function alerta, e aí... E aí, ao invés de usar essa arrow function, eu posso muito bem colocar a própria função alerta, tá? Acho que tem que colocar o 2. Acho que tem que colocar isso, né? Então, opa. Tinha que tirar aqui, né? Eu também poderia fazer dessa forma, né? Então criar uma função e aí ela chama essa função. Mas não acho que é meio ruim, né? Você ter que ficar declarando a função depois. Então por isso que a gente usa as arrow functions, que elas são bem mais compactas. Então a gente vai... E é isso. Esse foi o primeiro exemplo. Foi um exemplo simples, mas introdutório, sobre como que a gente consegue lidar com eventos. Esse é o evento click, né? Então vamos pro próximo slide aqui. Tá, agora a gente vai pegar um exemplo um pouquinho mais complicado, que ele vai... É um site... perdão. Nesse caso, todo botão que você fizer vai ter essa característica. Você colocar o botão de CSS para separar. Você está perguntando se todo botão que eu selecionar... Tá, boa pergunta, ótima pergunta. Não, é só o primeiro botão. Se eu colocar um novo botão, então ó, eu vou colocar Hello 2, tá?
ele não vai dar. Não vai acontecer nada. O primeiro acontece, o segundo não. Por quê? Porque o Query Selector ele só retorna o primeiro. Então, você está vendo esse button aqui, ele só vai pegar o primeiro que tem satisfaz essa query e retornar ele. Mas eu posso colocar todos, por exemplo. Então, Query Selector All. E aí ele vai retornar aqui nesse botão um array, uma lista, né? Que é uma node list. Só que agora eu vou ter que colocar o quê? Eu vou ter que colocar 0, tá? E aí eu posso colocar um aqui. Aqui é Hello 1, Hello 2, por exemplo. E aí esse dá um Hello 1, eu clico no segundo, dá um Hello 2. Tá bom? Então o Query Selector All ele vai retornar uma node list de todos os nós que satisfazem essa query aqui, tá? Mas foi uma ótima pergunta. Eu ia ver, a gente ia ver ela no slide depois, mas foi bom que você tenha antecipado isso logo. Então, todo mundo está acompanhando até aqui, eu acho que porque agora vai começar a ficar um pouquinho mais sofisticado, né? Então, a gente vai criar um site que vai testar se o número é primo, então ele vai... Opa! Eita. Então, o usuário vai lá, ele vai digitar um número, vai verificar e vai printar se é primo ou não. Então, o 3 é primo, o 30 não é primo. E o nosso objetivo agora é implementar esse exemplo, tá? Com o que a gente viu. Então, vamos deletar tudo aqui. Eita, acho que eu deletei coisa a mais. Calma aí. Ai. É tab, né? Tab. Aí. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que colocar vai ser lá, teste de primo. Primo. Aí. H1. Teste, primo. Tá. Agora a gente vai ter que colocar o quê? A gente vai ter que colocar um input, né? Que vai receber do tipo text, né? Eu vou... opa, perdão, escrevi errado. É aqui. O placeholder vai ser número mesmo. Tá, é isso. Tá. Então, beleza. Então, a gente colocou tudo isso que a gente usou aqui, a gente viu na aula passada, né? Das tags de HTML. Então, a gente vai colocar um número aqui. Quer dizer, um número aqui. Não é text, né? É number, perdão. Agora sim. Então, a gente vai colocar um número aqui. Vai clicar e vai ter que verificar. Só que, né, a gente tem que colocar agora JavaScript, né, para realmente dar certo isso, verificar. Eu apaguei aquela função que verifica se é primo, mas eu tenho ela aqui, então é só eu pegar aqui. Eu vou copiar aqui. Então, vamos fingir que nada aconteceu e que ela já estava aqui desde o início. Legal, beleza. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, primeiro, pegar o botão. Quando eu clicar no verificar, ele vai ter que selecionar um input, ele vai ter que pegar um input, né, desse input, né, e rodar a função é primo. E se for primo, ele vai ter que colocar uma tag, um H3, por exemplo, escrito tal que você colocou é primo, ou não é primo, por exemplo. Então vamos lá, primeira coisa, pegar o botão lá. Eu vou tirar o zoom porque está muito zoomado isso. Fechado, deixa o zoom mais fechado. Tá bom. Opa. Ai, caramba. Eu não estou no meu computador, então por isso que eu estou clicando em tanta coisa errada aqui.
Legal, então eu peguei o botão e assim como no outro eu vou colocar um evento, né? Que é o add. Por que não tá aparecendo? Por exemplo. Beleza, agora foi. Então eu vou pegar o botão e quando eu clicar nele, eu vou disparar uma função que verifica se... ele não vai só verificar se o número é primo, mas ele vai também ter que injetar uma tag H3, por exemplo, falando não é primo. Então... Okay. Perdão. Aí. Tá, então eu vou ter que primeiro selecionar o input do texto, né? Então eu vou colocar... Eu vou pegar a let caixa, né? Igual a document.query selector. E agora eu vou dar um ID para esse... Eu vou dar um ID para esse input aqui, chamado, sei lá... alguém... Caixa, pode ser. Caixa. Eu não vou usar o query selector, eu vou usar um outro que é bem análogo, que é o getElementById. Ele é análogo, só que ele pega pelo ID. Então o ID é a caixa que a gente deu. Ai, caramba. Então beleza, eu tenho aqui meu input type number, placeholder número, ID caixa. Eu vou criar um variável caixa que vai pegar justamente essa tag aqui. E agora eu preciso acessar o quê? Por que eu fiz isso? Justamente para acessar o valor que tem dentro da caixa, beleza? Que o usuário colocou. Agora o que eu vou ter que fazer? Com esse valor, e é fácil acessar esse valor, é só fazer caixa.value, tá? Então... Com isso eu consigo acessar o valor que tem dentro da caixa. Só que o que é um pouco difícil é que está em string isso. É uma string esse valor, tá? Então eu vou ter que fazer um parse int esse valor. E eu vou colocar let número esse cara. Let número esse cara, então. Perfeito. Então agora eu tenho esse valor em mãos, né? Que é o que o usuário colocou. E perfeito, agora eu só preciso colocar uma tag H2 embaixo, né? Então eu vou colocar uma... Para isso eu vou ter que criar um nó novo, porque note que não tem nenhuma tag H2. O que eu quero? Eu quero que exista uma tag H2 aqui falando nananã é primo. Eu quero criar uma tag H2, mas ela não existe no documento original. Então no JavaScript eu vou usar um comando, tá? Que ele vai ser... Então, let header, por exemplo, igual a document.createElement H2. Legal. E agora o que eu vou fazer? Eu quero colocar dentro desse header um texto falando é primo ou não é primo, né? Então, para isso, primeiro, se for primo, né? Então is prime. Então, se o número is prime, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar header. Então, para acessar o que tem dentro de HTML, eu vou usar um inner HTML. Tá. E agora eu vou colocar, ó, tá o número, né? Então, isso que eu fiz aqui, ó, é um par de classes, né? E um dólar e duas chaves é parecido com o Python, naquele fstrings lá, que você coloca uma... É análogo ao fstrings do Python, então eu só estou usando um par de classes e colocando um número lá dentro. É primo, perdão. Eu vou fazer a mesma coisa, ponto, inner HTML. Beleza, agora, então vamos pensar o que a gente fez até agora.
a gente pegou esse botão, que é aquele verificar lá, a gente colocou um evento, que é o click. Então quando eu clicar nesse botão, ele vai disparar aquela função, que é, ele vai pegar a caixa, que é aquela caixa ali, guardar o valor dela dentro de uma variável número, e depois eu vou criar um header, usando esse document create element, que é um H2. Se for primo, eu vou colocar dentro dessa header, então lembra que é uma tag H2, lembra? Então eu vou colocar lá dentro. Número é primo, e se não for primo, eu vou colocar que não é primo. Falta só uma última coisa, que é você agora injetar, né, essa tag dentro do documento, dentro da DOM. E para isso, você vai colocar o quê? Você vai fazer o seguinte comando. Document body, ponto, append child, aqui, append child. Então, você vai pegar document, vai pegar body, que é essa daqui, né, a body, a tag body, e você vai pendurar um filho, né, um nó filho, que é quem? É o header. Perfeito. E eu acho que é isso. Vamos ver se dá certo. Então, 4 não é primo. Vamos testar 40. Vamos testar, sei lá, 3, né? Que é primo. Então, 3 é primo, funcionou. 31, por exemplo. 31 é primo. E beleza, tá dando certo, certinho. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu o código? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma, né? Tem dúvida? Quando eu coloco ele no ela vai sempre ser a última. Isso, sempre vai ser a última. Tem como eu colocar aí? Tem como. Você está fazendo boas perguntas. Tem aqui, ó, tá vendo esse... A gente vai ver depois essas funções aqui, calma aí. Eu tô indo pra frente, porque eu já ia falar disso, mas tem o método append child, que é o que a gente usou, mas também tem o ponto insert before, tá? Que é justamente você pega um nó novo, que é o header, que a gente usa, e um nó referência. Então, vamos usar ele. Vamos lá. Então, por exemplo, sei lá, eu imagino que eu quero colocar antes desse aqui, que é o teste primo. Então eu vou fazer let título document. Eu preciso ter uma referência, né? Por isso que eu estou fazendo isso. Create selector H1. E agora eu vou fazer um insert before. Título. Vamos ver. Tá meio feio esse código. Então, o que eu quero fazer, eu quero que apareça aqui em cima, né? Então, 3. E realmente apareceu aqui em cima. Então tem como fazer isso, é só você colocar um nó referência para ele seria antes daquele nó de referência. Mas perceba o que, né? Vocês já perceberam que o que a gente implementou está diferente do que está no exemplo, né? No exemplo, o que acontece? Ele substitui, né? Ele não fica pendurando. Então, como é que a gente vai fazer isso? De substituir. Tem várias formas que você pode fazer, você pode substituir. Tem um comando chamado replace child, que é justamente ele substitui. Mas também você poderia, por exemplo, colocar uma tag vazia aqui, um H2 vazio. E ao invés de você criar um nó H2 e você ficar pendurando, você simplesmente poderia só pegar esse H2 e ficar inserindo no inner HTML dele. Tudo bem? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu só passei esse jeito errado, primeiro porque para mostrar como é que o método append child mesmo. Mas geralmente a gente faz assim mesmo, que é pega uma tag vazia e ao invés de criar você só vai selecionar e ficar mudando lá. Então
eu posso apagar tudo isso aqui. Então 13 é primo, 30 não é primo, 30 é primo. Então, eu poderia... Agora isso está igual ao exemplo lá que a gente viu no slide. Alguma dúvida nesse exemplo? Todo mundo pegou? Pode repetir essa última parte que você fez aí? Claro. Então, antes, o que a gente fazia? Antes a gente criava um novo elemento, que é um novo nó, que é do tipo H2, né? E aí a gente pendurava lá no final da body. Agora o que eu fiz? Eu criei no HTML mesmo, eu criei um H2. Eu botei um H2 vazio. E o que ele faz? Ele vai pegar o número que eu coloquei, ele vai selecionar essa tag H2 vazia, tá? E vai inserir dentro desse H2 que já existe o inner HTML. Tudo bem? Como que ele fez isso? Como está essa parte de inserir no H2? Então, no H2 que já existe, né? Então ele já existe, eu só selecionei ele e peguei o HTML interno dele e esse inner HTML vai receber essa string aqui. Perfeito? Ao invés de ficar criando um nó novo. E aí agora ele vai substituir o que está dentro. Ele vai substituir o que está lá dentro, ao invés de ficar pendurando eternamente. O caixa, o que você botou ID, você botou ID onde? Quem que é o caixa? Ah, beleza. O caixa, ele é esse input aqui, tá? É essa caixa aqui. Tá. E o ID tá aqui, caixa. Tá, é o ID do input, tá. Isso. Então, é isso. Então, podemos avançar, então. Tá, então esse exemplo aqui, ele também é bem simples. É uma imagem, ele fica clicando e ele fica mudando a imagem, né? A única diferença é que antes a gente usava... É o mesmo evento, que é o clique, só que ao invés de a gente usar para um botão, a gente vai usar agora para uma imagem, né? Então... Tá. Beleza, então agora que a gente já viu alguns exemplos, a gente pode pegar os casos mais gerais, que é o onClick, o onChange, esses são todos eventos já embutidos no JavaScript. E para lidar com eles, a gente pode usar essas três formas, né? Que é colocando no inline mesmo, usando o onClick, o onChange, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco. Ou a gente pode usar o elemento, o addEventListener, né? Usando o evento e disparando uma função. Então tem essas duas formas de fazer, que é o inline e usando o addEventListener. Você pode voltar lá? Qual que é aquele evento aqui que faz aquele gigantão que você vai falar? Qual evento? O DOM Content Name. Ah, esse evento aqui? Tá, então esse evento aqui, ele é muito importante, a gente vai ver ele no final. Porque ele é muito importante. Então, eu só listei uns exemplos aqui de eventos e como lidar com eles, né? Nada do que a gente já não tenha visto. A manipulação da DOM, eu coloquei alguns comandos a mais do que aqueles que a gente já viu nos exemplos, então... Tem aqueles os selecionadores, né, que a gente usa para selecionar os nós, que é o Document Query Selector, tem o Query Selector All, que ele já tinha feito a pergunta. Tem o getElement by ID, só que ele só funciona com ID. No Query você pode pegar ID, você pode pegar classes, né? Você pode usar seletores do próprio CSS que a gente viu na aula passada. Então isso tudo é só para selecionar o nó mesmo. E aí, uma vez que você selecionou, você pode aplicar métodos nele. Então você pode criar um elemento, você pode pendurar um filho, você pode inserir antes, né, que ele já tinha perguntado. Você pode replace child, também dá certo. Tem o getRootNode, que serve para você pegar o NoPy, né? Então tem o remove também, que a gente pode usar agora também. Então imagina que, sei lá, você tem Imagina que, sei lá, você quer remover o título, tá ligado? Você quer, sei lá, então let título igual document ponto query selector e aí você pode, por exemplo, fazer um título remove. Então toda vez que você clica em verificar, ele remove o título, né? E aí, beleza, ele também tem essa
esse método que você pode fazer também para remover nós. E também tem as propriedades dos nós, né, que você pode pegar um nó, então aquele título, por exemplo, ou o header, ou a caixa mesmo. Aí você pode aplicar um ponto child nodes, que ele vai retornar uma node list com todos os nós que tem lá, os nossos filhos, né. Você pode usar o inner HTML, que a gente já usou. Você pode usar o inner text, que é diferente do inner HTML, que a gente vai ver a diferença deles daqui a pouco. Você pode mudar a cor, por exemplo, então... deixa eu ver se eu tenho um exemplo que muda a cor. Os nós eles são lá da DOM. Deixa eu voltar aqui os slides. Então, lembra que você tem... Então você pode, por exemplo, nesse documento aqui ele tem 2 títulos só, um H1 e um H2. Então você poderia, por exemplo, pegar esse H2 e mudar a cor dele usando style color, por exemplo. Que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai mudar a cor das coisas. Também pode pegar o last child, você pode pegar também o first child, então tem vários métodos que você pode, tem várias propriedades que você pode pegar lá dos nós. Então, bem, esse exemplo aqui, eu queria dar para vocês fazerem esse exemplo, dar uns minutinhos aí, vai uns quantos? 5 minutos talvez? Então, tentem implementar esse site aqui, que é basicamente você tem lá 3 botões, ele clica e muda a cor só. Então, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer isso, e aí depois a gente faz junto e vê como é que faz. Bem, no exemplo estava com 3 botões, e aí vocês faziam Curve Select All, Button, e aí para cada um dos 3, né, no botão 0, 1, 2, colocava um Add Event Listener, e aí vocês disparavam a função que fazia título.style.color igual recebe a cor correspondente. Eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer usando o select ao invés dos 3 botões. Então, eu vou usar um select ao invés de botão, tá? Porque ele é mais interessante. Vocês vão entender por quê. Então o select, não sei se vocês lembram da aula passada, é essa caixinha aí. E aí eu vou colocar o vermelho. Vermelho, azul e verde, né? E aqui você coloca um value, tá? Que é o red. Blue. E green, né? Tá, valeu. Tá, então eu usei o select por quê? Porque ele é mais interessante, tipo, vocês vão ver depois, ao invés de eu ter que ficar repetindo o mesmo código para cada um dos botões, aqui você vai fazer de uma vez só, tá? Eu fiz de propósito isso para vocês sofrerem um pouquinho, e aí vocês vão ver o jeito mais legal de fazer. Então, primeira coisa, então let's select. Todo mundo lembra do select que a gente viu na aula passada, né? Eita. Então, selecionei lá e agora eu vou colocar o evento. O evento do select, ele se chama change. Não, ele não é click, ele é change. Legal? E aí ele vai disparar uma função. Legal. E essa função ela vai mudar o style, né, do título. Faltou eu selecionar o título aqui. H1 aqui. Então, aqui título, style, color recebe o valor do select, tá? Então, vamos ver se tá certo. Deu certo, fechou.
Então, usando o select, você só vai fazer o código uma vez, tá? Ao invés de ficar fazendo para cada um dos botões. Então, é isso, fechou. Esse exemplo. Então, tem um outro exemplo agora que eu vou dar para vocês, mas ele é um pouco mais difícil que esse. Então, não se sinta na obrigação de fazer ele, tá? Que basicamente, você vai fazer um site que recebe um jogador, né, de futebol, e ele vai fazendo uma lista, né, de jogadores. Tentem fazer, tá? Não precisa se comprometer a entregar esse, tá? É um pouquinho mais difícil. Ele é parecido com o exemplo do primo, né? Ele é um pouco parecido, mas ele não substitui, ele só fica... Será que é melhor já fazer agora ou dá tempo aí? Esse é o último. Você sabe. Tá, eu vou dar 10 minutos, tá? 10 minutos vocês conseguem fazer. 10 minutos. Cronometrada. Tá, então bora lá fazer esse exemplo aí rapidão pra dar tempo de fazer o exemplo do gatinho que eu pulei. Que é esse exemplo aqui. Esse exemplo aí é bem parecido com aquele que a gente fez do primo, né? Você poderia só utilizar o código e mudar algumas coisas. Então vamos lá. Então, lista de jogadores. Aí, nossa, tá um zoom muito grande. Aí eu vou colocar um form, tá? Eu sei que muitos de vocês usaram o input text, mas eu vou usar o form, que é análogo, mas vai acontecer uma coisa que eu quero abordar depois. Então, vou dar um ID de formulário. O form vocês chegaram a ver na aula passada, eu acho que o Kaique passou isso. Aí. Vocês vão entender porque eu estou usando o form depois. Vou colocar um ID de jogador pro input text, beleza? E um botão que vai dar o submit. Então beleza, a gente vai agora pegar esse botão, né? Então... e por último tem que colocar uma UL, né? Uma UL vazia, eu coloquei uma UL. Você poderia ter feito com create element mesmo. Mas eu vou colocar uma UL vazia para ir acrescentando elementos dentro dessa lista. Legal, então o nosso HTML está pronto, vamos agora colocar o JavaScript. Eu vou fazer uma variável chamada form, ela vai pegar os valores, né? Então, get element formulário. E vou acrescentar um evento nela. Então, o evento do formulário, se você fez só com input type text e criou o botão, o evento que você colocou foi provavelmente um clique, né? Eu imagino. Com o formulário, você vai usar um evento submit, que tá nos slides lá. E esse submit, ele vai disparar essa função, né? Que vai criar as coisas, né? Então... Legal, tudo certinho. Eu vou criar uma variável chamada item, que é justamente aquela que vai entrar dentro da lista UL, então vai ter vários itens aqui. Então, let item igual a document.create element
O tipo é L, né? Porque é a tag que vai dentro do L. Legal. Ah, aqui faltou uma vírgula. E agora eu preciso modificar esse item e colocar uma coisa dentro dele, que vai ser justamente o valor. Então, inner.html document. Ponto. Então, alguns de vocês criaram uma variável para esse document get element by de jogador. Poderia ter feito assim. Eu fiz direto aqui sem criar variável, então item.inner.html igual ao document get element by id jogador, que é esse cara aqui, né? Value. Então ele vai pegar o valor que o cara vai colocar. Bacana. E por último a gente só vai agora fazer um append, né? Que é document query selector. Aí. O L ponto append child. Ai, caramba. Item. Beleza, vamos ver se dá certo. Não deu certo. Por que não deu certo? Justamente por isso que eu usei o formulário, porque tem um pequeno detalhe que tem no formulário. Quando a gente envia uma coisa, então, enviei, ele vai automaticamente reiniciar a página, justamente para mandar para o servidor e o servidor mandar uma resposta para a gente de volta. Como é que a gente impede de reiniciar a página? A gente vai colocar uma coisa chamada event no parâmetro e event prevent default. Esse comando aqui vai impedir da página reiniciar. Então, o default ela reiniciar, então prevent default é impedir dela reiniciar quando a gente está um submit. Então, toda vez que está um submit, a página reinicia. E quando você reinicia, você perde o filho que você pendurou, né? Mas os dados do formulário são enviados para o servidor ainda ou fica só no cliente? E por enquanto a gente está fazendo no cliente, mas aqui a gente está fazendo no cliente, mas ela vai para o servidor. Sim, mas a ideia é que... Por que ele recarrega, né? Porque isso é um padrão antigo que era associado à forma como você usava o site. Então, assim, vocês devem lembrar que o Google, nem sempre quando você começava a digitar, ele mostrava os resultados embaixo. Você tinha que digitar, ele mandava o formulário, a página recarregava e depois ele mandava todos os resultados para você na página de busca. Então o comportamento padrão do formulário é esse. Ele coleta os dados através dos inputs, manda com o submit e aí o comportamento padrão é reiniciar a página esperando o resultado do servidor. Se você não quer que ele reinicie, você tem que prevenir o comportamento padrão com o prevent default. Aqui. Então, ó, vou colocar Neymar aqui. Tá. Agora tem algo de errado mesmo, não sei o que tá. Vamos ver. Alguém consegue achar alguma coisa de errado? Acho que é aqui, tá. Listener aqui. Listener. Save. Agora deu certo. É porque esse L aqui é maiúsculo, tá? Então se você eu vou te tirar de novo só pra mostrar o que acontece se você não colocar, tá? Ele vai... Então, era pra isso acontecer, tá? Lá tava dando errado porque tava o L minúsculo, mas... Note que ele bota e depois inicia a página, então... Tem como você usar um comando chamado set timeout, né? Tá em... O set minúsculo, né? Set timeout. E ele vai... Eu posso... Aqui, ó. Ele vai receber uma função e um tempo. É primeiro o tempo ou depois a função? Eu acho que é a primeira função. Eu acho que é a primeira função. É. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. Então, essa de append child eu vou colocar aqui dentro, tá? Ai, caramba. Mas eu tenho que colocar no final agora. Tá, então olha o que vai acontecer. Eu vou...
Calma aí, eu não tô vendo nada, tá muito zoomado. Acho que é ponto vírgula, Calma aí, só vou dar um debugar aqui, ver o que tá acontecendo. Ah, tá, nossa, calma. Não, mas o que eu queria fazer era, tipo, ele vai iniciar a página depois de 2 milissegundos. Enfim, mas tá, tudo bem. Eu queria fazer uma coisa que não deu certo, mas, tipo... Deixa quieto, então. Então, se eu não coloco, ele vai iniciar a página. E se eu colocar o event, né? E fazer um event prevent default, ele vai impedir de... Eita, falta um abre e fecha. Ele vai impedir de iniciar eles. Agora tem mais uma coisinha, tá? Que é importante sobre esse exemplo. Além disso, do prevent default, que é importante a gente falar sobre, também tem a diferença do inner text e do inner text e do inner HTML. Então, o nosso exemplo está igualzinho a esse vídeo aqui, que você coloca lá o jogador e ele vai lá e printa. Só que se eu colocar uma tag HTML, então ó, eu coloquei um H1 em uma H1, ele vai colocar uma H1, entendeu? Isso é muito estranho, né? Vamos testar. H1, por exemplo. Então eu tô conseguindo colocar HTML dentro de um formulário. Isso é muito louco, né? Eu posso, por exemplo, colocar um botão aqui que ele muda a cor do fundos, por exemplo. Então, background.style.color, né? .style.color, né? Vamos ver, mas assim. Calma, vou colocar aqui no HTML mesmo. Click background.style.color recebe red. Acho que tá certo isso. Muda a cor. Por exemplo. É porque ele tá dentro do formulário, né? Ou não? Ele tá dentro do formulário, perdão. Nossa, tá tudo dentro do formulário, eu nem tinha percebido. Deixa eu tirar isso daqui do formulário. Agora sim. Não é background.color. Acho que é document, sabe? Document.body.style, né? Isso, boa. Background. E eu acho que aqui é maiúsculo. Tudo. É assim? Será? Eu acho que o C é maiúsculo. O C é maiúsculo? Ah, tá. Vamos ver. Ok, tá, legal. Então a gente tem esse botão aqui, tá? Eu vou tirar ele. Aí eu sou o usuário, tá? Aí eu vou colocar dentro do negócio, aí eu vou enviar, aí ele vai criar um negócio. Eu posso criar vários, assim. E aí ele muda a cor, entendeu? Tipo, isso pra segurança é incrível, tá? Eles adoram isso. Tá? E como é que a gente faz isso? Inclusive tem, lá em SQL a gente vai ver um jeito de... Você vai falar sobre isso? Infelizmente. Ah, é? Vai falar? Ok. Sim. Eu não sei se eu vou dar um exemplo, mas existe esse problema. Então, isso acontece bastante, mas aqui, para prevenir isso, a gente vai colocar um inner text, tá? Então, se eu colocar esse botão, ele vai dar o botão, o texto da tag, entendeu? Então, essa é a diferença do inner text e do inner HTML. Tá, agora o último exemplo da aula, ele é o exemplo mais difícil de todos, porque ele vai usar essa coisa aqui chamada local storage, que é a memória local do navegador. Então, é uma funcionalidade que permite armazenar informações do lado do cliente, é uma forma de armazenamento de dados persistente
Isso quer dizer que os dados não serão deletados se o navegador for fechado. Não só fechado, como se eu atualizar aqui, ele vai perder tudo, tá? Ele perde tudo que eu enviei. Então, eu quero, mesmo reiniciando a página, ainda assim guardar a informação que tá lá. E como é que eu faço isso? Usando essa local storage. Então, para isso, o exemplo que eu preparei é desse gatinho aqui, que ele vai ficar dançando aí, né? E você reinicia e ele não para de dançar. Ele continua com o contador, tá? Então, vamos lá, vamos fazer esse exemplo. Para isso a gente vai ter que usar essas funções, que é o local storage, que é o get item e o set item. Então o local storage é como se fosse um dicionário, uma symbol table. Eu não sei se vocês viram isso em algoritmo Zoom ainda, pelo visto não viram, mas é como se fosse um dicionário, chave-valor, par chave-valor, que você vai colocar uma coisa e ele vai armazenar lá. E também a gente vai usar essas duas funções. O set timeout eu tentei usar, mas não deu certo. E a gente vai usar o set interval, que é para... Então, note que ele tá fazendo isso, então ele tá mudando sem eu ter clicado nele, né? Era para no começo eu ter feito um exemplo em que eu clicava nele e ele ficava mudando de imagem, né? Só que aí acho que não vai dar tempo de fazer isso. Então o jeito vai ter que ser ele mesmo ficar se imputando eventos, sabe? Tipo, ele mesmo vai ter que ficar disparando eventos nele mesmo, usando o set interval, que a gente vai fazer agora, tá? Então, é isso. Então, aí por último a gente vai falar de JSON e acabou. Beleza, então vamos lá. Eu vou apagar aqui. Tá, eu apaguei a tag script também. Tá, então a gente vai ter um contador aqui, então como no exemplo vai ter um H1 que vai ficar contando o número de vezes que ele fica mudando de imagem. Então eu vou colocar uma tag vazia H1 para onde vai ficar o número. Beleza, agora eu preciso de uma imagem, né, que vai ser image source. Eu tenho aqui guardado as fotos, tá, do gatinho dançando. Então eu vou começar com ele na imagem 1 mesmo, que é o gato 1. É o frame 1, né? E aí... Eita, tá meio grande isso. Bacana. Tá. Legal, então de HTML é só isso. Agora a gente vai... Agora é só script. Deixa eu pegar aqui a colinha. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um array, tá? Que ele vai ser um array que vai guardar todas as fotos, pra eu ficar iterando sobre ele e ele vai ficar lá... Eita. Ele vai ficar lá guardando, deixa eu tirar... Tá, então vai ser um let imagens. Então vai ser gato 1.gif. Então, ele vai do gato 1, aí depois ele vai pro gato 2, aí depois ele volta pro gato 1, aí depois ele vai pro gato 3, aí depois ele volta pro gato 1. Então eu vou fazer, ó, gato 1, 2, 1, 3, tá? Legal. Agora eu tenho esse vetor, eu vou ter que... Primeira coisa, eu vou começar com um contador, um let contador, igual a 0, tá? Então é ele quem eu vou injetar aqui no H1. Tá. Que eu não sei. Ah, tá. E beleza, agora vai ficar um pouco confuso, porque como eu pulei todos a construção desse exemplo, esse exemplo é o exemplo final, assim, era pra gente ir construindo ele aos poucos, né? Então a gente ia adicionando várias funcionalidades, né? E aí depois, no último caso, a gente bota tudo junto no set interval e no local storage. Então vai ficar um pouco meio confuso, mas tudo bem. Porque a primeira coisa que eu vou fazer é acessar local storage. Então eu tenho que pensar que não é a primeira vez que eu estou vendo esse site. É como se eu estivesse abrindo depois de ter iniciado umas 20 vezes, por exemplo. Não necessariamente a primeira vez que eu estou vendo. Então pode ser que eu tenho que checar se essa é a primeira vez que eu estou vendo, entendeu? Então como é que eu faço isso?
eu vou acessar o local storage com o comando local storage. Aí. E aí eu vou fazer o que? Eu vou fazer um get item, tá? Que vai ser quem? Vai ser o contador. Então, se ele... Isso daqui, ele vai me retornar um true or false. Ele vai, se ele tiver... se ele não tiver nada no contador, ou seja, é a primeira vez que eu estou vendo ele, então ele vai retornar um false. Então eu vou fazer um true aqui, tá? Vou negar para virar um true. Então é a primeira vez que eu estou vendo esse gatinho pela primeira vez. Então eu vou inicializar o contador como 0, tá? Então, perdão, é set item, tá? Contador 0, tá? Então eu posso apagar essa linha, já que o contador já começa a 0. Então, é a primeira vez que eu estou acessando esse site, então ele vai acessar o local storage, vai ver se já tem um contador lá. Se não tiver, então not no contador, ele vai setar para 0, que é o valor inicial. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o H1, né, que é o que eu vou ficar modificando o H1. Então let header igual a document.creaseSelector selector H1. Então ele vai selecionar esse H1 só para eu poder modificar nele depois. Eu já vou setar ali no valor inicial dele mesmo, então header.inner.html local storage. Ai, caramba. Get item. Tá um pouco confuso, mas depois a gente vê. Depois que a gente for ver o código já inteiro pronto, vai fazer bastante sentido. Então a gente já tem o contador aqui, o contador inicializado em 0, tá? Porque a gente não modificou ele ainda. Legal. E agora a gente precisa modificar a imagem, né? Toda vez que a gente clica nela, ela vai disparar uma função que atualiza tudo, né? Então atualiza tanto o contador quanto a própria imagem. Para isso a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma função chamada atualizar. Então function atualizar. E nossa, porque aí foi. Acho que toda vez que dá erro ele vai dar pau. Então, let contador get item contador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o contador, tá? E vou incrementar ele. Então, mais. E aí eu ter que também mudar a imagem, tá? Que é... Eu não sei se eu já selecionei a imagem, acho que eu não selecionei ela ainda. Eu vou ter que selecionar ela agora. Eu não selecionei a imagem ainda. Eu vou selecionar ela agora. Legal. Aí eu vou ter que agora pegar a imagem, acessar a source dela e setar ela para quem? Para o array. Lembra que eu tenho um array de imagens. Não confunda imagem com imagens, tá? A imagem é um array, imagem é a imagem. E eu vou ter que agora pegar a source dela e mudar para o próximo, né? Pro contador. Então, vai ficar contador. Eu vou fazer um módulo 4, porque são 4, né? Então, o contador está lá em 1 milhão e a imagem só tem 4 elementos. Então, eu quero que caia dentro da imagem. Então, eu vou dar um módulo 4 aqui. Bacana. E, por último, agora eu vou ter que setar lá no local storage, setar o... Eita. O novo contador, porque eu tenho que sempre ficar lembrando a local storage de quem é o contador atual. Então é sempre um par chave-valor. Vocês vão ver isso em ED1 quando vocês forem ver dicionário, symbol table, essas coisas, que é sempre uma estrutura de dados que é par chave-valor, tá? Então... E por último agora a gente vai só atualizar o header esse 0 aqui para o valor do contador.
beleza? Ok, vamos dar uma respirada agora e vamos ver o que a gente fez. Porque ainda não está pronto, falta só uma coisa, que falta só um evento. Porque no exemplo, o que acontece? Eu acesso o site e já começa a disparar atualização, já começa a atualizar. Então eu não fiz nada, eu não cliquei, eu não mexi em nada, eu simplesmente entrei no site, o site carregou e ele já começou a disparar a função de atualizar. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que usar um evento chamado DOM-Content-Loaded, que você tinha perguntado. Então, o DOM-Content-Loaded é basicamente o site carregou, é isso. Então, então esse evento eu vou ter que adicionar ele em algum lugar. E esse lugar que eu vou fazer vai ser o próprio documento. Então documento document.add event listener DOM-Content-Loaded. E aí eu vou chamar quem? Eu vou chamar o atualizar? Vamos ver. Eita. Eu posso chamar atualizar. Mas olha o que vai acontecer se eu chamar atualizar. Então, ó. Eu reiniciei, reiniciei. Toda vez que eu reinicio, eu carrego a página. E toda vez que carrega a página, ele chama atualizar. Toda vez que atualiza, ele vai pegar o contador da local storage. Então ele vai falar, ó, quem que é o contador que está salvo? É o 14? Legal, então pega o 14. Quer dizer, era o 13, né? Era o 13, aí ele vai adicionar o contador. Então vira 14. Vai pegar a imagem, acessar a source dela, que é uma propriedade da tag imagem. Ela vai receber essa posição do array, que é alguma dessas posições. Vai lá na local storage e vai setar o contador novo, que é o 14. Então antes era 13, estava setado, agora é o 14. Então ele vai atualizar lá o local storage. Vai no header, que é o header desse cara aqui, acessar o HTML interno dele e setar para o computador. Tá? Se eu colocar inner text também funciona, tá? Então eu tô reiniciando. Só que no exemplo, o que está acontecendo? No exemplo ele tá indo tipo... Eu não preciso ficar atualizando, ele só vai, entendeu? Ele só pá. Para isso eu preciso usar uma função, tá? Que é uma função chamada setInterval. Basicamente você vai dar para ela uma função e um tempo, em milissegundos. E essa função ela vai ficar chamando essa função toda vez que decorrer esse tempo. Então, vamos lá fazer isso. Opa, perdão. Então, setInterval. Nossa, tá foda. Eu vou dar a função atualizar, tá? E vou dar um tempo em milissegundos. Eita, pô. Por que isso aconteceu? Porque eu dei 3 milissegundos. Ele ficou atualizando em 3 milissegundos. Ó. Eu vou dar 30 agora. Nossa, 30 aumentou. É porque ele tava mais que o FPS da tela com 3, né? Ah, ok. Enfim, essa setInterval ela vai basicamente ficar chamando essa função a cada 300 milissegundos, entendeu? E aí eu vou criar... E é assim que se fazem GIFs, sabia? É assim o GIFs. Tem a setTimeout, que ela vai... que é aquela que eu tava tentando fazer, mas ela só vai chamar a função uma vez, tá? Tipo... A setTimeout ela vai chamar a função atualizar depois de 30 segundos e pronto. E nunca mais vai chamar ela. Então eu vou atualizar a página. Então, vou voltar mais, tá? Então, ó. Chamei. Tá, era pra ele mover, né? Mas... por que ele não moveu? Esse é o locamento, será? Ele move. É instantâneo ele mover, que loucura. É instantâneo, tipo, ele não espera. A próxima chamada, tipo, o que acontece depois é nesse tempo. Então eles chamam e depois eles esperam. Boto fé, tá. E a interval ela vai... Ai, meu Deus. Interval.
E aí acabou. Então, esse é a sintaxe, né, que é a função f e o tempo em milissegundos. E tá, eu sei que deu já 4 horas, então vou falar rapidão sobre isso. Então, JSON, que é o JavaScript Object Notation, é um formato de texto usado para armazenar e transmitir dados de forma estruturada. É apenas texto, tá? Então, no JavaScript, objetos são coleções de pares de chaves-valor e o JSON segue essa mesma ideia, mas com algumas regras. As chaves e strings sempre usam aspas duplas. Então, esse aqui é um JSON, tá? Então, no caso, um time, Corinthians, estádio, vai ser informações sobre o estádio, jogadores, enfim, segue essa estrutura assim. E isso aqui é um objeto JavaScript. Eu não sei se vocês já viram objetos, eu acho que não ainda. Mas esse aqui é um objeto, tá? E esse aqui é um JSON. Dá pra ver que eles são muito parecidos, tá? E dá pra converter um no outro usando o JSON Stringify, o JSON Parse. Eu preparei um exemplo disso, mas tipo, é só literalmente pegando isso, convertendo pro JSON e printando. Então, que vai dar um bem parecido, mas é bom saber que isso existe. E é isso, acabou. A próxima aula é de Django e servidor web. Fechou. É isso. Um segundo antes de vazar. Ah não, pode bater palma, pode bater palma.